Vamos ao Antigo Testamento, dar continuidade ao estudo do livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Isso, Ruth, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 6. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6. Todos acharam? Ruth, capítulo 1, verso 6, diz assim: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai a cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo, ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu te dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar? Pai Santo de bondade e misericórdia, nós estamos diante da Tua santa palavra. Palavra que nos edifica, palavra que nos confronta, palavra que nos mostra o caminho que devemos seguir. Palavra que verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, é bem verdade que se não houver quem explique, nós nunca entenderemos. Por isso, nesta hora, nós recorremos, ó Deus, e pedimos ao Senhor o auxílio do Teu Santo Espírito. A Ele, ó Deus, que conduz a toda a verdade. Ele que nos mostre e nos revele o que o Senhor tem de fato para nós nesta noite. E que Tua palavra, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, supra todas as nossas necessidades espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, irmãos, que vocês vão lembrar de um quadro que passava na televisão chamado De Volta para Minha Terra. Nele, alguém que havia deixado a sua cidade, sua família, seus entes queridos, eles foram em direção a outras capitais, principalmente a cidade grande, em busca de novas oportunidades e realização dos seus sonhos.
recebia esta oportunidade de retornar. A programação, a produção desse programa fazia contato com essa pessoa, contava a sua história, mostrava suas dificuldades, os motivos que a afastaram da sua origem, e no final essa pessoa era surpreendida com a notícia de que ela iria retornar para a sua terra. Era um quadro comovente, porque, no fundo, irmãos, todos nós também entendemos o peso do que é retornar. Voltar para o que nós éramos antes, voltar para o que fomos, voltar para onde caímos, voltar para onde deveríamos ter ficado, voltar às origens, voltar ao lar. Isso, de certa forma, mexe com o nosso ego, mexe conosco, com nossa alma, porque é algo que em nós reconhece que o lugar que nós estamos não é o nosso lugar definitivo. A própria Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. E hoje, irmãos, a palavra de Deus nos apresenta uma mulher que também está voltando para a sua terra, Noemi. A história dela é real, a dor dela é intensa, mas a esperança também está presente. Essa história é sobre um despertar espiritual, decisões difíceis e também sobre a fé verdadeira. E mais profundamente, essa história nos aponta para aquele que é o verdadeiro pão da vida, que nos chama de volta à casa do Pai. Então, junto com os irmãos, eu quero meditar nessa jornada feita por Noemi, essa jornada que terá como título De Volta para a Minha Terra. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar nessa história, que trata não apenas de um retorno geográfico, mas também de um retorno espiritual, ele consiste no seguinte: o retorno, ele é despertado pela palavra. E nesse caso aqui, a notícia de que o Senhor havia dado pão ao seu povo. Os versos 6 e 7 diz o seguinte: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Esse versículo 6, irmãos, ele funciona, ele vai ter a impressão de um farol, uma luz no fim do túnel. Porque nós vamos lembrar o contexto em que Noemi e sua família ela estava. Nós lembramos, na primeira oportunidade, nós falamos do contexto espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Na época dos juízes. Naquela época, cada um fazia o que bem entendia. Naquela época, não existia o temor do Senhor. Na verdade, eles tinham se afastado do temor do Senhor. Cada um fazia o que bem entendia. E por conta disso, dessa crise moral, essa crise espiritual, essa situação se agravou por conta de uma grande fome que foi acometida aquela terra. Fome esta que nós entendemos que não foi por consequências naturais, que não foi por uma causa de ataques inimigos. Sim, nós entendemos que foi uma intervenção direta da parte de Deus enviando um juízo. Um juízo que não tinha um intuito condenatório, muito pelo contrário. Aquela fome foi uma demonstração da soberania de Deus sobre a vegetação, sobre alimentos, para mostrar que é Ele que governa. Porque naquela época as pessoas estavam se apegando aos ídolos pagãos. E nós citamos o nome dele: Astarote e Baal, deuses conhecidos como deuses da fertilidade, da colheita. E Deus, como uma maneira disciplinar, enviou a fome para dizer: não é Baal que tem poder sobre a vegetação, não é Baal que tem poder sobre a colheita, sou eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos ali que essa era uma disciplina do Senhor, buscando trazer o seu povo ao entendimento de que Ele era soberano, de que Ele que governava os céus e a terra. E essa disciplina também tinha o objetivo de trazer o povo ao arrependimento, mostrar ao povo que Deus estava ali mostrando que Ele governa, Ele reina, e fazendo com que o povo se arrependesse, confessasse seus pecados e voltasse aos seus caminhos. Nesse contexto de crise econômica e de crise espiritual, uma família decide deixar Belém. Elimeleque, encabeçando sua família, sai com Noemi e seus 2 filhos e vai a Moabe, uma terra pagã, uma terra que estava em constantes conflitos com Deus. Ali passam-se mais de 10 anos, mais ou menos, e depois desse período, Noemi vê-se agora desamparada, porque seu marido e seus 2 filhos haviam morrido. Era esse o contexto. Mas diante dessa crise moral, espiritual e agora desse luto intenso, dessas perdas por conta dos seus filhos e do seu marido, Noemi, ela recebe como um feixe de esperança, porque o versículo 6 diz que
ela descobriu, chegou aos ouvidos dela, porque nesta terra, ou seja, em Moabe, ela viu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Esse versículo 6, então, irmãos, funciona como um farol, como uma luz no fim do túnel. Noemi soube que na terra de Moabe que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Na verdade, é um detalhe crucial. Noemi está em uma terra estrangeira, devastada pela perda do marido e dos filhos, sem nenhuma perspectiva. Mas algo acontece. Ela ouviu que o Senhor visitou o seu povo. Esta notícia, irmãos, aparentemente simples, é o motivador para uma mudança radical. A voz de Deus não a encontrou numa sinagoga, a voz de Deus não a encontrou em uma das festas tradicionais judaicas, mas no meio da dor. O que ela ouviu foi uma notícia que revelava uma ação divina. Deus estava agindo e isso despertou algo em seu interior. E partindo desse princípio, irmãos, ainda dentro desse primeiro ponto, eu quero destacar algumas verdades a respeito desses versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, Deus, ele mesmo em Moabe, ele continua falando. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o alcance da palavra de Deus vai além dos limites geográficos e religiosos de Israel. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz, mesmo quando não é anunciada diretamente a nós. Moabe, como eu havia falado, era uma terra pagã, uma terra idólatra e que constantemente estava em conflito com Israel. Era uma terra longe da aliança, longe dos sacrifícios, longe da adoração verdadeira. Ainda assim, foi lá em Moabe que Noemi soube que o Senhor havia visitado o seu povo. Deus não está preso à geografia, irmãos. Sua palavra ultrapassa fronteira e barreiras, sejam elas culturais, religiosas, morais e emocionais. Mesmo no exílio, na dor, na terra errada, Deus encontra seu povo com a sua voz. A palavra de Deus não depende da localização do pecador, mas da iniciativa do próprio Deus. É como nós vemos no Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Noemi não estava ouvindo diretamente a palavra de Deus através de um profeta. Ela ouviu boas novas, um murmurinho, uma notícia, um boato que começou a surgir ali naquela região. A palavra aqui, irmãos, para soube, aponta para uma comunicação, uma notícia, uma declaração que surgiu, uma declaração de algo que Deus estava fazendo. E isso nos lembra, irmãos, do poder das boas novas. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, nos diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé é despertada quando ouvimos o que Deus está fazendo. A consciência de Noemi começa a se reavivar quando ela ouve que Deus está visitando o seu povo. Talvez ela tenha passado anos sem lembrar da aliança, anos sem lembrar da fidelidade do Senhor, mas aquela notícia foi como uma fagulha de esperança em meio àquele deserto. Isso porque não há, irmãos, limites para a palavra de Deus. Ele fala ainda em Moabe, irmãos. Deus fala ainda, seja ele em uma cela de presídio, Deus fala ainda, seja ele falando em um leito do hospital, Deus fala em um quarto onde há tristeza, depressão, onde há ansiedade. Na semana passada foi falado aqui aos adolescentes a respeito da relação deles com as tecnologias. Hoje, irmãos, uma curtida, um comentário, um compartilhamento pode levar um trecho da exposição das Escrituras a alguém que precisa de consolo, a alguém que precisa de fortalecimento, a alguém que precisa retornar aos caminhos do Senhor. Porque não existe limites, não existem barreiras para a palavra do Senhor. Jesus nos disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. As redes sociais são uma ferramenta poderosa a nos ajudar a cumprir essa ordem, essa missão do nosso Senhor, porque não existem barreiras para a sua palavra. A segunda afirmativa que eu quero destacar, irmãos, ainda nesses versículos, é que ao ouvir essa notícia do agir de Deus, na verdade, essa notícia de que Deus ele está agindo. O que despertou Noemi não foi saber que o Senhor se lembrou apenas do seu povo. Era uma ação de Deus e não da terra. Não foi uma melhora econômica, não foi uma decisão política em Israel. Foi o Senhor que trouxe pão. Isso nos lembra de João 6,35, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim,
jamais terá fome. Quando ouvimos que Deus está agindo, que há pão em sua casa, somos atraídos novamente para Ele. Somos consolados e nossa ansiedade e angústia é aliviada. Algo semelhante aconteceu com João Batista. Ele, que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, se viu preso e enviou mensageiros a Jesus a perguntar: é o Senhor mesmo o Messias ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus àqueles emissários foi o seguinte: digam a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o Evangelho. Talvez, irmãos, você esteja nesse contexto de tristeza, de abatimento, buscando respostas da parte de Deus. E o que pode reacender a nossa esperança é olhar para o que Deus fez, é olhar para o que Deus faz e olhar para o que Deus ainda fará. Porque Ele é mesmo ontem, hoje e o é para todos sempre. Louvado seja Deus. Perceba, irmãos, que esse despertar da consciência não é algo isolado. Quando Deus começa a tocar o coração, Ele também nos conduz a refletir também sobre onde nós estamos, o que estamos fazendo e qual caminho que nós estamos trilhando. Ouvimos que Ele está fazendo e imediatamente somos levados a olhar para a nossa própria vida. Por isso, o segundo ponto dessa jornada, o que eu quero destacar é que o reconhecimento da o segundo ponto dessa jornada é que o reconhecimento da realidade em que nós nos encontramos. Se hoje nós vivemos como Noemi em Moabe, distante, sofrida ou sofrido, quebrado, mas ainda temos ouvidos, uma palavra pode fazer, ou melhor, uma palavra sobre o que Deus está fazendo, pode ser o primeiro passo para a restauração da minha e da sua vida. Vou repetir. Uma palavra sobre o que Deus está fazendo pode ser o primeiro passo para a restauração que Deus pode promover na minha e na sua vida. O Senhor mesmo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É justamente quando nós fazemos essa avaliação da nossa condição de luto, de tristeza e miséria, e avaliamos o que Deus está fazendo, é que começamos a desejar por algo mais. Irmãos, esse é o ponto de dor que muitos olham para trás com saudade do tempo que estavam à casa do Pai. É aí que começa a brotar no coração o desejo de voltar, e assim chegamos à nossa terceira afirmativa. Nós vimos que é Deus, Ele continua agindo em Moabe, não há limites, não há fronteiras para a palavra de Deus. Nós ouvimos que Deus continua agindo, e esse ouvir vai gerar uma ação. Nós ouvimos e também nós somos chamados. O testemunho da obra de Deus, irmãos, o testemunho daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está realizando e ainda vai realizar, é um chamado de volta. Essa notícia de que Deus se lembrou do seu povo foi como uma volta para casa. Noemi ouviu e se levantou. Ela tomou uma atitude. A fé que estava sufocada, adormecida, começou a reacender. Quando ouvimos o que Deus está fazendo, a nossa consciência é despertada para perceber o tempo do exílio está se terminando. Quando nossa consciência, quando nós ouvimos o que Deus está fazendo, a nossa consciência é despertada para perceber que o tempo do exílio está terminando. Um exemplo prático, Jesus conta na parábola do filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Perceba, irmãos, esse paralelo. Ouvir sobre o pão na casa do Pai leva a uma consciência, e a consciência leva ao retorno. E é isso que acontece com Noemi. Ele caiu em si, ele sabia que os trabalhadores do Pai estavam em melhor condições do que ele. Ele caiu na real, ele recobrou a consciência, e esse discernimento o impulsionou a retornar. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico, ou melhor, o filho pródigo, e também com Noemi. Cristo, irmãos, é o verdadeiro pão do céu. Quando ouvimos que Deus está fazendo por meio de Jesus, como Ele entregou a si mesmo por nós, como Ele venceu a morte, como Ele reina, isso nos chama à vida. A mensagem do Evangelho é, em essência, a boa notícia de que Deus visitou o seu povo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E João diz mais que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o seu nome, irmãos.
A mensagem do Evangelho é a essência da boa notícia de que Deus visitou o seu povo. A melhor notícia de que o homem pode receber é que Deus habitou entre nós. Há uma frase atribuída a um homem que pisou na lua, dizendo que foi um grande feito, um grande marco ele ter pisado ou desbravado os céus e pisado na lua, mas um grande evangelista, ele disse que o maior marco da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim o Deus pisar na terra. Essa foi a maior maravilha. Deus visitou o seu povo. Após Jesus ressuscitar, o filho da viúva de Naim, o povo diz: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Assim como Noemi, nós somos despertados quando ouvimos que Deus está agindo, quando percebemos que há pão em Jesus, há perdão, há consolo, há restauração. Muitos vivem em Moabe espiritualmente, mas ao ouvirem que o Senhor está agindo, a consciência pode ser despertada e o retorno pode começar. Irmãos, até aqui nós vimos que a consciência ela é despertada quando ouvimos o que Deus está fazendo. Noemi, mesmo em terra estrangeira, mesmo em dor, mesmo marcada pela perda, teve a sua fé reacendida ao saber que o Senhor visitou o seu povo e lhe deu pão. Só que a jornada não termina por aí. A jornada ela vai ter alguns outros desdobramentos. Muitas vezes ela também é trilhada com lágrimas nos olhos, com despedidas, com decisões difíceis. O caminho de volta nem sempre é acompanhado por todos. E é exatamente isso, esse é o contexto que nós vamos abordar nesse segundo ponto. Nós vimos como Deus despertou a fé e reacendeu o retorno para casa. Agora, esse retorno vai ser complicado, vai ser atribuído de algumas decisões. As decisões no caminho é o que nós vemos do versículo 8 ao 14. A cena que se desenrola agora, ela é comovente e ao mesmo tempo triste. Noemi, olhando para suas noras, as libera para voltarem às suas famílias em Moabe. Elas choram, declaram amor, dizem que querem ir com ela, mas no fim, Orfa volta e Ruth permanece. Irmãos, esse é um momento não é apenas emocional, é um momento que vai nos revelar algumas verdades, é um momento revelador. Deus está mostrando aqui algo profundo. Nem todos que começam a caminhar chegam até o fim. Nem todos que choram perseveram. E isso é o que nós vamos ver também em outras verdades. Dos versículos 8 a 9 diz o seguinte: disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Aqui vemos, irmãos, uma Noemi amorosa, mas também realista. Ela as libera. Ela sabe que segui-la para Belém não seria fácil. Não há promessas do futuro. Não há garantias. Ela ora por elas e as despede com bênção. Percebam, irmãos, a fé verdadeira, ela nunca é forçada. Assim como Noemi não obriga suas noras a virem com ela, Deus também não força ninguém a segui-lo com manipulações emocionais. O chamado evangelho é livre, mas também é sincero. Não há propaganda enganosa no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz e nos orienta a calcular o preço. Em Lucas 14, 28, ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos para ver se tem com que acabar? O caminho do discipulado, irmãos, não começa com a graça que nos chama. Ou melhor, começa com a graça que nos chama, graça essa que também é honesta sobre o custo que nós temos a pagar durante esse processo de caminhada com o Senhor. O discipulado não é uma jornada para os que querem apenas consolo, ou apenas aqueles que buscam alívio dos seus dramas pessoais, ou aqueles que têm sensação de pertencimento elevada porque estão frequentando uma instituição religiosa. Cristo nos chama da mesma forma e nos diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz isso em Mateus 16, 24. O caminho estreito começa com o ouvir, mas exige o desprendimento de tudo que nos prende a este mundo, inclusive a nossa própria vontade, das nossas seguranças e da nossa própria autossuficiência e da nossa independência.
Mas, meus irmãos, mesmo quando nós somos sinceros, mesmo quando nós reconhecemos o custo do retorno, nem todos estarão dispostos a seguir adiante. E é isso que nós vamos ver na cena seguinte. Nós vamos ver lágrimas, nós vamos ver emoção, nós também veremos a separação. E agora o texto nos ensina que nem todos que choram, eles perseveram até o fim. Nem todo choro, irmãos, nem todo emocionalismo é um sinônimo de fé. É o que nós vemos do versículo 10 ao 14. O texto diz: elas, porém, disseram: certamente voltaremos contigo. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. As duas noras choraram. As duas expressaram amor. As duas caminharam juntas até um determinado trecho, por um determinado caminho, por um determinado momento. Mas quando o peso da realidade é colocado à mesa, quando Noemi insiste, dizendo que não tem nada a oferecer, Orfa retorna. Ela beija e a parte de retorno para Moabe. Já Ruth se apega com uma profundidade, com um apego intenso. Isso é sério, irmãos, porque muitos começam a caminhar com o Senhor Jesus. Muitos se emocionam com o culto, muitos se alegram com o evangelho, com a palavra, mas poucos verdadeiramente perseveram. Há uma fé que parece autêntica, mas que não resiste ao custo da renúncia. Jesus diz, Mateus 13, 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e por isso dura pouco tempo. Mais à frente, Jesus vai se deparar com a cena. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse, irmãos, é o retrato de Orfa. Ela representa aquilo que nós chamamos de fé comum. Uma fé que se emociona, que admira, que considera verdadeiro aquilo que é dito, mas não se rende à graça e não permanece. Ruth, por outro lado, mostra aquilo que é o fruto da graça eficaz de Deus. Uma fé que persevera, que se apega, que não recua diante das dificuldades. Jesus diz em João 15,5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A marca de quem foi verdadeiramente alcançado por Cristo não é apenas uma emoção inicial, mas a perseverança até o fim. A fé verdadeira se apega, não ao que pode receber. A fé verdadeira, ela se apega não ao que pode receber, mas ela se apega ao próprio Cristo. Cristo é o principal fundamento, Cristo é o principal objetivo, é o alvo, e não aquilo que ele verdadeiramente pode oferecer. Isso nos leva, irmãos, a algo ainda mais profundo, porque no meio das lágrimas e da despedida, uma decisão se destaca. Uma decisão que revela não apenas afeto, mas a quem verdadeiramente nós pertencemos. E aqui o texto nos mostra que o apego de Ruth é mais do que uma lealdade familiar. É uma entrega de coração, um gesto de aliança. O gesto, irmãos, a fé verdadeira é aquela que se apega. O versículo 14 diz, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O verbo usado aqui, irmãos, é o mesmo usado em Gênesis para descrever a união do homem com sua esposa. É um verbo de aliança, é uma entrega que não pode ser revogada. Ruth está dizendo com seu gesto, eu não estou apenas triste, eu não estou apenas solidária, eu estou contigo, eu pertenço a você e ao seu povo. Mas à frente ela vai dizer, teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso é glorioso. Ruth, uma mulher moabita, está sendo trazida pela providência divina para dentro da aliança do Senhor. Não foi Noemi quem a convenceu, não foi a lógica que a convenceu, foi Deus quem operou em seu coração, gerando uma fé real e perseverante. O texto de Efésios vai dizer, naquele tempo estavais sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ruth, irmãos, representa os gentios sendo enxertados na família da fé. Ela é a sombra de todos nós que estávamos em Moabe, mortos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus, sem aliança, sem esperança, mas fomos chamados pela graça e nos apegamos não a uma religião, mas ao próprio Cristo. Louvado seja Deus por isso. Diante de tudo isso, irmãos, que essa parte da história de Noemi
já caminhando para o final, para as nossas reflexões. O que o Senhor está falando conosco hoje? Por meio dessa jornada de retorno, marcada por decisões e por fé. Eu quero considerar alguns pontos para nós concluirmos essa nossa meditação. A primeira consideração que eu quero fazer: cuidado, irmãos, com uma fé sem compromisso. Orfa, ela chorou, ela caminhou com Noemi, ela até expressou boas intenções, mas no momento decisivo ela voltou para Moabe. Quantos hoje não fazem isso? Estão na igreja, se emocionam com as canções, até andam com o povo de Deus por um tempo, mas quando o evangelho exige renúncia e obediência, dão meia volta. Fé verdadeira não é medida por lágrimas ou palavras bonitas, mas por compromisso com o Senhor, mesmo quando o caminho ele é difícil. Examinemos o nosso coração para vermos se estamos apenas emocionalmente ligados ao Senhor ou apegados a Ele pela fé genuína. A segunda consideração: a dor que nós estamos passando, irmãos, não impede a manifestação da graça de Deus. Noemi saiu de Belém cheia e voltou vazia. Mas foi nesse vale de perda que Deus começou a redimir sua história. Talvez hoje você esteja machucado, quebrado, amargurado, mas Deus continua operando mesmo no meio da dor. A graça não se retira quando o sofrimento bate à nossa porta. Ela se revela com muito mais profundidade. Deus visitou seu povo com pão e também visita os feridos, lhe dando consolo e restauração. A dor não impede a manifestação da graça de Deus. Perseverança, irmãos, é o fruto da graça. Ruth permaneceu, não por força própria, mas porque a graça de Deus havia tocado o seu coração. A perseverança na fé não é fruto do esforço humano apenas, mas da obra eficaz de Deus em nós. Como disse o apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. Se nós estamos de pé hoje, é porque Deus nos sustenta. Confiemos nele e continuaremos firmes até o fim. E para concluir, irmãos, Jesus é o pão que sacia. Noemi ouviu que havia pão em Belém. Como eu já havia dito antes, como eu já tinha mencionado antes, Belém significa justamente casa do pão. Mais adiante na história, é dessa mesma cidade que virá o pão da vida, Jesus. Ele não apenas nos alimenta, ele nos satisfaz eternamente. Se sua alma está faminta, se sua sede não está saciada por religião, por fama ou por esforço, só Jesus pode preencher esse vazio e te dar verdadeiro contentamento. Volte-se para Ele hoje. Não apenas caminhe em direção a Ele, mas também apegue-se a Ele com fé e entrega total. Porque o nosso Senhor tem dito: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.